o Canhão no Ar, a notícia do jeito que o trabalhador entende. Vamos às manchetes do dia. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Santana. Estamos agora, a partir desse momento, com o programa O Canhão no Ar. E vamos às notícias de hoje. Ex-prefeito é acionado por exonerar servidores. Empresas terão que pagar saldo salarial e retificar anotações na carteira de trabalhadora. Sindicato dos Servidores faz estudos sobre cargos em comissão da Prefeitura de Ponta Grossa. Mecânico vai receber insalubridade por manuseio de óleo e graxa. Usina e transportadora são condenados por morte de empregado. Projeto cria fundo para compensar exoneração sem justa causa de servidor comissionado. E hoje também teremos uma entrevista com o pessoal do CIEMACO, que vai estar falando sobre saúde e segurança dos trabalhadores que são envolvidos com a coleta de lixo e também com a varrição de ruas de nossa cidade, bem como outras atividades. Sindicato Notícias, um programa a serviço do trabalhador. E só lembrando aos ouvintes da Rádio Santana que hoje teremos novamente um sorteio aos ouvintes, tanto aos servidores quanto aos demais ouvintes que acompanham o programa O Canhão no Ar. Então aqueles que queiram participar, eles podem ligar aqui na Rádio Santana no 3028 0028. Também participar por mensagem no celular no número 8804 2426. Então o número para mandar mensagem é 8804 2426. E também pode participar aí através do Facebook do sindicato, né, que é o servidor municipal. Então aqueles servidores que já estão adicionados, é só fazer o comentário na nossa publicação de hoje ali, colocando o nome e o local de trabalho. Então esses servidores estarão participando do sorteio de hoje. E só lembrando, Levandir, que os servidores ou ouvintes que estejam participando, aquele que for sorteado, a gente vai entrar em contato no horário do programa. Então, as inscrições, o pessoal que vai deixar o nome, até às 11h45 a gente vai estar anotando a participação dos ouvintes. E a partir desse horário a gente vai fazer o sorteio e vai entrar ao vivo com os ganhadores. 11h05. Ex-prefeito é acionado por exonerar servidores. Mesmo exercendo função temporária, servidores públicos não podem ser exonerados injustificadamente nos 3 meses que antecedem ao pleito eleitoral até a diplomação. Com esse entendimento, o Ministério Público, por meio do promotor da Justiça Substituto José Vicente Gonçalves de Souza, ingressou com a ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito da cidade. De acordo com o promotor, inúmeros ex-servidores procuraram a Promotoria de Justiça e informaram que o então prefeito municipal, que chefiou o executivo de 2010 a 2012, os exonerou ao arrepio da lei. Os prejudicados, sem exceção, exerciam função temporária e foram exonerados durante o período eleitoral, o que é vedado por lei. Conforme já é pacificado pela jurisprudência, a proibição de exoneração durante o período eleitoral incide também em relação aos servidores temporários. Apesar de ter sido alertado pelo Ministério Público, o gestor não voltou atrás. Atuou em verdade, deliberada e dolosamente em afronta aos princípios norteadores da administração pública, afirmou o promotor de justiça. Adriano, a matéria aqui é interessante porque ela fala de trabalhador contratado temporário. Havia, na verdade, um entendimento, ou pelo menos a interpretação que se tinha, era de que esses dispositivos ele era aplicável ao servidor efetivo temporário. Não tinha ainda essa noção. Na verdade, isso não era muito discutido, mas não se aplica ao cargo em comissão. Eu estou me adaptando aqui ao novo sistema do microfone, por isso estou falando muito alto. Não se aplica ao cargo em comissão. Agora, o trabalhador temporário, que é aquele trabalhador contratado em caráter transitório para segurar um serviço especial, já era abrangido de fato pela lei. Já fazia parte. Já não fazia podia parte. Ser mandado não embora. Podia. Aliás, isso já é, como até a notícia fala, já é pacífico isso, inclusive. Mas lembrando que o temporário não é tempo determinado, são coisas Exatamente. diferentes. O temporário ele pode até ser de um tempo determinado até, por exemplo, 2 anos, ou até acabar o período da escola. Vamos pensar o seguinte: foi contratado temporário para fazer uma campanha de vacinação, que acabaria essa campanha de vacinação no período eleitoral. Neste caso, ele não foi exonerado do serviço. Nesse caso, acabou o contrato. A exoneração implica em que o administrador, o patrão, no caso, manda embora. Não é porque acabou o contrato, manda embora sem motivo. É diferente daqueles
se a necessidade for acabar durante esse período, né? Imagina contratar alguém, a cidade está precisando de alguém para ajudar na coleta de lixo. Não se sabe se vai demorar 1 ano, se vai demorar 6 meses ou 8 meses. Então contrata por 1 ano. Vamos que bem no período eleitoral o prefeito resolve achar que não, já resolveu o problema. Ou seja, não precisa. Falta algum tempo para concluir o período, mas já resolveu o problema. Pode mandar embora? Neste caso, como é no período eleitoral, não pode. Não pode. Ok. Isso foi feito para quê? Para evitar aquelas punições. Não votaram em mim, ou eu sei que não votou em mim. Ou não quer ser meu cabo eleitoral. Ou não quer ser meu cabo eleitoral, não quer fazer campanha para mim. Vou te mandar embora. É justamente para isso que a lei proíbe não só a demissão, mas também remoção, trocar o servidor do local de trabalho, etc. Ok. Os ouvintes participando aqui do nosso programa, olha, tem uma servente escolar que ela está com o filhinho internado. Ela é servente escolar e está com o filhinho internado. Quantos dias de ausência ao trabalho ela tem direito nesse caso, Adriano? No caso ali, para a lei municipal, ela tem direito a 4 dias se estiver internado, né? Não só o filho, mas o esposo, os pais. 4 dias, podendo ser prorrogado por mais 4. Então 4 mais 4 até 8 dias. Até 8 dias. Isso. Tá. E aqui também ela tem mais uma duvidazinha. E nos casos de doença em que a criança não está internada? Ela pode, mediante atestado médico, a princípio, 2 dias. Só que mediante atestado médico, lá o parágrafo 1º do artigo 5º da lei municipal, diz que mediante orientação médica pode aumentar também esse período. Também pode aumentar. Pode aumentar também. Então, se tiver internado, 4 dias, prorrogável por mais 4. 8, tranquilo. Inclusive isso nem há necessidade de passar pelo médico da prefeitura, né? É direito do trabalhador, do servidor, se tiver internado. Se não, daí que é 2 dias e os outros dias vai depender do serviço médico da prefeitura. Ok, respondido. Quem tiver perguntas, curiosidades sobre direito do trabalhador, pode escrever aqui para a rádio, telefonar, ou mandar uma mensagem ou ainda participar através do Facebook. Um abraço lá para Irone Veiga, que é professora, a Karine Baranoski, que é a ACS, a Sandra Regina Cisco, que é assistente social, a Eliane Nunes Mandrique, que é servente escolar. Esse pessoal todo está acompanhando o programa e participando ativamente do Canhão no Ar, participando com perguntas e participando do programa. São 11 horas e 10 minutos. Olha, empresas terão que pagar saldo salarial e retificar a carteira de trabalho de uma empregada. Ficou comprovada que a empregada não se submeteu ao processo de seleção, mas à efetiva fase de treinamento. Uma trabalhadora ganhou na Justiça Trabalhista o direito de acrescentarem na sua carteira de trabalho a anotação do período em que realizou o treinamento no Centro de Contratos da empresa que presta serviço à Claro S.A. Em sua defesa, a AEC alegou que a empregada participou apenas de um processo seletivo, composto de provas de conhecimento, análise de capacidade de assimilação e ensinamentos de uma entrevista. Negou que a mesma tenha participado de treinamento para o desempenho das atividades. A primeira turma do julgamento do Tribunal do Trabalho da Paraíba negou provimento ao recurso ordinário promovido pela empresa e manteve a sentença arbitrada pela segunda vara do trabalho de Campina Grande. A empresa pretendia, na reforma da sentença, com o propósito de afastar o reconhecimento da relação de emprego no período em que a reclamante esteve em treinamento, alegando que a autora do processo era mera candidata ao emprego. Evidencia-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, a trabalhadora não submeteu a nenhum processo de seleção, mas a efetiva fase de treinamento para adquirir aptidão para melhor desempenho da atividade, tendo cumprido a jornada de trabalho exigida no contrato. A hipótese se configura nítido contrato de experiência, cujo tempo deverá ser incorporado ao contrato por tempo indeterminado. Aqui uma disfarçada, né, Adriano? Na verdade, eles pegaram o trabalhador para desenvolver a mão de obra bruta, mas disseram que era treinamento. Na verdade, parece que não é só nessa decisão aqui. Esse tipo de acontecimento é bem mais comum do que se possa parecer. Algumas empresas fazem diferente. A pessoa está num cargo, para mudar de cargo tem um período que eles dizem que é apenas para ver se a pessoa tem capacidade, mas já está explorando o serviço.
Aqui o que é? A pessoa estava trabalhando, estava dando lucro para a empresa, ou seja, como o próprio acordo já falou, era um período de experiência. Ou seja, eles estavam vendo se a pessoa era ou não era apta para o emprego. Mas isso não se dá através de trabalho de graça. Isso se dá através de contrato de experiência. Por isso que a lei fala que são 90 dias. Ah, ok. Então tem que sempre prestar atenção nisso, né? Porque se você vai participar de um processo de seleção é uma coisa. Agora colocar o cidadão ou a pessoa para trabalhar tem que pagar salário e reconhecer o vínculo. Até porque se a pessoa está trabalhando, está dando lucro para a empresa. É esse que é o fundamento da relação do emprego. Alguém trabalhando para outra pessoa. Esse é o princípio. Então, se da tua atividade gerou lucro, gerou uma prestação de serviço, ali caracterizou o vínculo. A relação do emprego está ali. Não é diferente. Seleção é prova, mas não para ver se você sabe fazer em teoria. Se sabe fazer na prática, já está fazendo. Então, experiência. Ok. São 11 horas e 13 minutos, mais pessoas participando aqui. A Débora Schosler, da Secretaria de Educação, a Luziana Becker, das Zoonoses, a Adriana de Miranda, da Dilson Baggio, né? Agente comunitária, Adriana de Miranda, companheira de trabalho, guerreira, ativa, bastante participativa de todos os movimentos. A Juliana Cristina dos Santos, também da Secretaria de Educação. Vamos conversar agora com o pessoal do CIEMACO, rapidamente aqui. Nós temos acompanhado aqui em nossa cidade e também no Brasil inteiro, a gente se depara com essa atividade que é a coleta de lixo. A coleta de lixo e, além da coleta de lixo, também o cuidado que esses profissionais têm com a varrição de rua, da cidade, etc, etc. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Prazer recebê-los aqui. Tudo bem? Estamos aí à disposição. Bom dia. Você é o? Marcelo. O Marcelo. Você é do sindicato, é do CIEMACO, né? Isso. Do CIEMACO. O Marcelo, nós temos acompanhado, inclusive recentemente, alguns acidentes de trabalho que tiveram aqui em Ponta Grossa, né? Sim. Inclusive, recentemente, fatal. Infelizmente. Foi 2 casos, né? 2 casos, infelizmente. Quanto tempo faz que ocorreu esses acidentes? Já está próximo de 1 ano, né, Marcelo? Mais ou menos. Isso. 1 ano. 1 ano, aquele fatal que o menino faleceu. Aquele anterior. Isso. E esse que teve agora próximo ao pronto-socorro? Uns 20 dias, mais ou menos. 20 dias. Mais ou menos, aproximadamente isso. Esse não houve, não chegou a falecer o trabalhador? Não, o trabalhador está no hospital ainda, continua. Está no hospital ainda, está há 20 recuperando dias. isso, tá, e está passando por cirurgias. Inclusive o Marcelo pode comentar aí que esteve lá cuidando, né, se disponibilizando, porque ele é um dos diretores ali do sindicato também, né? Okay. O Marcelo está acompanhando o caso desse último acidente que ocorreu. Sim, eu como diretor efetivo, né, que trabalho na base, então eu acompanho o dia a dia deles, né? E até tenho meu filho, que hoje é coletor de lixo. Eu fui coletor 12 anos, agora trabalho na manutenção, mas esses 12 anos que eu trabalhei ali, já vi muita coisa ali. Frequentemente tem acidentes? Tem, isso praticamente de cada 2, 3 dias, pelo menos um acidente com um corte, com... Exatamente isso que eu ia perguntar para você. Existem esses acidentes como esse que teve repercussão porque foi um atropelamento. Quais são os outros tipos de acidente, Marcelo, que ocorrem na atividade de vocês, que é corriqueiro? Na verdade, os acidentes que acontecem na coleta de lixo são acidentes que a própria população acha que não é nada. Você pegar aí, muitas vezes, um palito de dente que você coloque dentro de uma sacola de lixo, não representa. Mas com a velocidade e a rapidez que eles pegam, quando eles apertam um palito de dente, que é uma coisa simples. Já pode causar uma perfuração. Perfura, e ali tem bactérias, né? Porque o lixo é contaminado. Então ali já acontece dentro. Então a gente procura sempre estar, o sindicato com a empresa, fazendo os DDS, amanhã cedo antes deles saírem. O que é DDS? DDS é Diário de Acidentes. É um DDS que a gente dá tudo. Então, vamos supor, você fala, aborda alguma coisa, supor... É uma orientação que é dada para os trabalhadores? De manhã, todo dia antes deles saírem para ir para a coleta. Então, isso não só para eles, é dado para o pessoal da equipe padrão também, que não foi citado, que é uma equipe que faz limpezas de valas, de limpezas, pinta meu fio, faz limpezas de passeios. Então esse pessoal também tem esse também DDS. tem acidentes. Tem acidente
No caso de acidente, o sindicato acompanha isso muito de perto, correto. né? No caso da categoria de vocês, todos os acidentes são notificados com o preenchimento da CAT e as empresas atendem esses requisitos? Atende. Quando não atende, a orientação é que essa CAT seja preenchida para que o trabalhador tenha a sua estabilidade, né? Para que o trabalhador possa ter os seus benefícios aí, para que ele possa agir da melhor maneira possível, né? Sabendo que ele está tendo a assistência necessária, né? O Marcelo estava falando a respeito da orientação que tem pela manhã. Além dessa orientação, é exigido, o sindicato tem exigido das empresas que prestam serviço aqueles treinamentos periódicos para que as pessoas evitem o acidente? Tem sim, inclusive tem cursos, né? Nós temos cursos lá no próprio sindicato, orientando a outras categorias também, sobre limpeza profissional, sobre orientação de curso de oratória. Tem vários cursos que a gente está aí trabalhando desde o ano retrasado já, né? Há 3 anos a gente está qualificando o nosso trabalhador para que ele tenha orientação sobre a sua segurança no seu trabalho, como ele deve, postura mesmo, né? Então tudo isso a gente está trabalhando em função do trabalhador. E infelizmente na categoria, este ano deu muita ênfase aí de acidentes com o nosso trabalhador da área de asseio ali, referente ao trabalhador dos varredores e coletores. E nesse caso que nós tocamos nesses 2 acidentes, um foi fatal e outro foi que outro menino o trabalhador está hospitalizado. Esse na realidade me parece que foi muito mais imprudência do condutor do veículo do que imperícia do trabalhador, né? Não correto, é isso? Correto. É o que parece, né? É o que parece. Isso, naturalmente que o trabalhador numa atividade tão perigosa dessa, ele também vai ter que fazer um sistema de defesa, porque na verdade no trânsito ele tem que contar com essa margem de erro, né? Isso. Porque infelizmente a educação no trânsito é algo que salta aos olhos, né? Infelizmente, você sabe que nós temos aí o caso do ano passado, que aconteceu com uma das nossas varredoras, as nossas margaridas, que a gente chama elas. Carinhosamente são prestadoras maravilhosas que a gente tem da nossa equipe aí. E aí ela, infelizmente, o carro bateu, porque não teve a distância suficiente dela, bateu com o retrovisor no braço dela, ela está com problema no braço até o dia de hoje, está tendo assistência ali, né, fisioterapia, o trabalho que é feito com a CAT, que foi aberta, tudo através da empresa. Então, tudo isso gerou uma consequência para a trabalhadora. Então, você vê, além de ser uma mãe de família, que ela está ali defendendo o seu trabalho, né, ela acaba passando por essas dificuldades. E, lamentavelmente, tem vassouras que eles passam por cima nas canaletas. Então, olha, tá dificultoso. Infelizmente, o nosso trânsito precisa de ser reeducado. E é o problema da educação. O problema da reeducação. Marcelo, você disse que Silva. A Silva tocou num ponto interessante aqui, que teve uma varredora, a Margarida, que foi atropelada. Que outros tipos de acidente que ocorrem com esse pessoal que trabalha na varreção de ruas? Na varreção de ruas tem também, às vezes, as calçadas, que são muito danificadas. Acontece torção. Então, isso também cabe, né, a prefeitura corrigir. Então, quando acontece um acidente dessa espécie, o que eles fazem? Eles marcam, as varredoras marcam, passam para a chefe deles, que passa para a empresa manda ofício para a prefeitura. A prefeitura vai lá e conserta, ou às vezes eles mesmos consertam, e assim vai. Só sobre o assunto do rapaz lá do acidente, esse último que teve. Esse último, há 20 dias ali perto do pronto-socorro. Eu acompanhei desde o começo até o caminhão, depois do acidente, quem foi buscar lá no lugar foi eu. Se você reparar naquelas imagens que apareceu, o caminhão na frente ele tem um estrobo que fica piscando. Então eu é uma luz de alerta. Isso. Na minha opinião, assim, não tinha como o cara não ver aquele caminhão daquele tamanho, com as luzes acesas, né? Tanto a empresa como a Semaco se preocupa com isso, até às vezes eu falo assim, mais com os acidentes, com os outros, do que às vezes com danos material. E ali tudo ele é iluminado. Né? Eles hoje estão com câmeras de ré instaladas. Ok, talvez seja o caso, inclusive, de
de solicitar ao poder público campanhas educativas. Nós já estamos com a força sindical, isso que a gente ia comentar agora. A gente já está trabalhando em cima disso. Colocamos lá na frente do sindicato uma faixa, está lá na frente do sindicato, colocando sobre isso, motoristas tomem cuidado, né, com o nosso trabalhador, coletores e varredores. Esse é o nosso objetivo, né, de reeducar. Isso, porque a prestação de serviço desse pessoal é uma coisa essencial e indispensável, né? Imagine se não tiver o pessoal que vai recolher o lixo, ou se não tiver quem varre a rua, né? Exato. Quer dizer, como é que vai ficar a cidade? Então, existe, assim, no meu entendimento, uma relação quase que meio afetiva com esses profissionais, né? Isso. Da população com esses profissionais. Me parece que o problema maior está no trânsito mesmo. Tá. Então, há que se fazer uma campanha. E aí, nós queríamos agradecer imensamente a presença de vocês e suas considerações finais, Silvia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Levanir, estamos à disposição lá no sindicato, né, ali na Carlos Cavalcante, 327. Nosso telefone é o 3222-8686. O que o pessoal se disponibilizar de mais orientações, estamos lá. Eu quero agradecer em nome da Donizete, que ela não pôde estar aí, que estava com outros compromissos, né? Então, eu agradeço muito e contamos aí com vocês. O que precisar de esclarecimentos para a população, aí em relação ao nosso trabalhar, em termos de segurança, em termos de qualificação, estamos lá à disposição do sindicato. Maravilha, obrigado. Marcelo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade e dizer também que quem quiser saber alguma coisa sobre coleta de lixo ou sobre como é o dia a dia de um coletor, eu tenho um e-mail, que é marcelojesus.pereira@hotmail.com.br. Ok. Então, quem quiser saber alguma coisa sobre a coleta, eu sempre estou postando essas coisas no Facebook. Então, alguma informação que quiserem sobre isso é só... Maravilha. Maravilha. Grande abraço, obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada a você, Levanir, até. São 11 horas e 24 minutos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa aqui. Bastante gente participando aqui. Roberto, mais algumas pessoas aí estão participando do programa. Quem são elas? Temos aqui a Juliane Delgobo, ela trabalha na praça de atendimento. A Juliane e o Mário. Então, o Mário também é o nosso jogador lá da Associação Atlética, sempre está participando dos campeonatos. Centroavante, bom de bola, goleador, né? Mário. Faz gol bastante. Quando pega a moleza por frente, né? Daí ele faz bastante gol, ele é artilheiro. Mário é artilheiro. Tem a Lourdinha Batista também, que é do Pronto Socorro. E tem a Lilian Carla Haas também, está na escuta do Canhão no Ar. Ok, 11 horas e 24 minutos. Vamos abordar aqui agora um material que nós preparamos, que é a respeito dos cargos em comissão do município. O sindicato realizou um estudo, Adriano, sobre os cargos em comissão do município, exatamente porque os cargos em comissão, na conjuntura atual, eles estão com os números indefinidos. Mas antes de falar dos números, primeiro, assim do ponto de vista legal, para que serve um cargo em comissão? O cargo em comissão serve para direção, chefia e assessoramento. Ou seja, a ideia do cargo em comissão é, já que o prefeito, o governador, o presidente não pode fazer tudo sozinho, são aquelas pessoas que vão fazer realidade a política do governante, ou dirigindo o departamento, chefiando uma equipe, ou dando uma assessoria técnica naquele sentido. Assessoria técnica política, não assessoria técnica no sentido de engenharia, advocacia, não isso, né? Entendi. Então, na realidade, o cargo em comissão, ele não pode ser utilizado para substituir a mão de obra do servidor efetivo. De jeito nenhum. Aliás, a gente escuta, às vezes, algumas pessoas falando, está faltando enfermeiro, está faltando médico, que não usa cargo em comissão. Não pode, não é para isso. Essas atividades têm que ser por concurso público, cargo efetivo. Ok. E qual que é a diferença, Adriano, entre o cargo em comissão e a função de chefia? A função de chefia já é um cargo efetivo, é uma questão mais burocrática do dia a dia do trabalho. Não é aquela função para fazer a política do governo. Por exemplo, na área de obras, tem lá a equipe de serviço, que faz o serviço de fazer manilhamento, por exemplo. Então tem o chefe da equipe, que vai no dia a dia. Independente do prefeito, independente do governo, abrir uma rua, colocar uma manilha é uma questão técnica, que não depende de política. Por isso que a função de chefia é só para servidor efetivo. Servidor efetivo que entrou por concurso. Que entrou por concurso. Essa é a diferença. É a diferença, é a questão mais técnica, né? A princípio é isso. Ok. Agora, o município tem feito... O município, na verdade, criou, através da Lei 11.282, de fevereiro de 2013,
ela criou 323 cargos nos seus respectivos órgãos. Ela criou, por exemplo, 35 cargos na Secretaria de Saúde. Aí ocorreu um procedimento adotado aqui pela Prefeitura de Ponta Grossa. Vamos pegar a saúde como exemplo. Ela criou 35 em fevereiro de 2013 e daí ela passou a remanejar, melhor, 38 cargos para ser mais preciso. Ela passou a remanejar esses cargos. Ela tira da Secretaria de Saúde, leva para o gabinete, leva para a Secretaria de Abastecimento, leva para a autarquia, faz isso através de decreto. Tanto é que hoje, na lei, a Secretaria de Saúde, que tinha 38 cargos, está com 25. Dos 25, tem 16 ocupados. A pergunta é, esse procedimento que o município adota de fazer essa mistura de cargos, esses remanejamentos por decreto, está correto? Não, está errado, ainda que a lei municipal diga que pode ser feito, está errado. Por quê? Como o cargo em comissão é aquela pessoa que ajuda a fazer a política do governo, ajuda a fazer chefia, quem que autoriza a criação são os vereadores. É mais ou menos, quem que é o patrão da prefeitura? É o povo. E o povo faz a sua vontade através de quem? Dos vereadores. Então, sempre que você vai criar um cargo em comissão, tem que ter uma justificativa daquilo. Eu preciso de um cargo em comissão da saúde, porque eu preciso de um departamento lá. Isso, a princípio, é analisado na Câmara de Vereadores, que são os representantes do povo, que dizem, nós concordamos que lá é necessário. Se você cria para aquele cargo, é porque entenderam que era necessário para aquele local. Para aquela secretaria. Para aquela secretaria. Agora, se o prefeito ele pega e tira daquela secretaria e coloca em outra secretaria, aí a vontade do povo não está sendo feita através da lei, como deveria, e sim através da vontade do prefeito. E o prefeito ele é o executor, ele é o administrador. Não só o prefeito, o governador, o presidente, né? Ele não é o dono da prefeitura para fazer isso. Então, essa atitude realmente é irregular. E esse remanejamento por decreto, no teu entendimento, ele está equivocado. Sem falar que aquele jeitinho, né? Você falou da saúde, às vezes são cargos de comissão com valor remuneratório maior. O que justifica pagar mais para alguém de cargo de comissão da saúde? Daí vai lá nas discussões, porque a saúde está precisando de mais profissionais, nós não temos condição de contratar, etc e tal, tá? Aí justifica o aumento do valor maior. Aí simplesmente passa para outro local. Então, no nosso entendimento, e não é só no nosso entendimento, né? Isso aqui já existe várias manifestações da doutrina. Tem ação também. Andando nisso? Tem também. Não aqui de Ponta Grossa. Aqui de Ponta Grossa teve uma denúncia nossa. Tem uma denúncia no Ministério Público. Exatamente. Desse remanejamento de cargos. Só antes de continuar aqui, um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando, a Eliane Nunes de Moura, a Suelen Hoffmann e o Jucinei Freitas. Estão acompanhando o nosso programa e participando ativamente aqui do Canhão no Ar. Tem também aqui o Ayrton Correia, nosso amigo padre, motorista aposentado da prefeitura, né? Padre, também a Cleomar, o padre é de Irati, meu conterrâneo lá. A de Irati? Descobrimos que sou meu parente, conheço o padre há 15 anos, agora descobrimos que sou meu parente. A Cleomar Olodoniak, essa é ouvinte do Stefano, também aos domingos sempre está na escuta da Rádio Santana aqui. Então, são muitos servidores que estão ouvindo e demais ouvintes aí. Bom, nesse estudo aqui de cargos em comissão, tem alguns números aqui interessantes que nós preparamos. O tamanho da prefeitura. São 28 órgãos ao todo. Às vezes as pessoas falam quantas secretarias a prefeitura tem, quantos cargos em comissão tem, esse número passa meio disperso, ele não se fixa na memória das pessoas, né? Mas ao todo o município tem 28 órgãos. Como que eles estão distribuídos, esses 28 órgãos, Adriano? Na verdade são 5 fundações, que é 18% da estrutura, 4 autarquias, 2 empresas de economia mista e o resto são 17 secretarias. São todos órgãos, na verdade, criados para administrar. Entenda-se em Ponta Grossa que precisa ter 28 órgãos para funcionar o município. Só para entender, ela tem 17 secretarias, saúde, abastecimento, governo e tal. Daí ela tem 5 fundações, que é a Fundação de Cultura, a Fundação Pro Amor, Fundação de Esportes, Fundação de Turismo, agora essas 3 foram criadas. Qual que é a diferença de secretaria e fundação? A princípio, fundação, o que é fundação? Fundação é um bem com personalidade jurídica para um fim social ou filantrópico. Trocando em miúdos.
não era para ter fundação pública. Fundação, por exemplo, quando você falecer daqui a muitos anos, você gosta do esporte, você deixa a tua herança para criar uma fundação, para ajudar o esporte. É uma coisa social, é uma coisa filantrópica. Não é, a princípio, para fazer a obrigação do Estado. Que, no caso, a cultura... Há dúvidas. Há dúvidas. Se você entende, cabe fundação ou não? Se você entende que a fundação é uma obrigação do município, então não teria que ser uma fundação, teria que ser uma autarquia. Ou uma secretaria. Mas a fundação é isso. Só que as fundações foram sendo utilizadas... Como as empresas privadas têm fundações. Fundação Bradesco tem... Exatamente, que é para fazer uma finalidade social ou filantrópica. Na área de cultura, na área de educação, na área de assistência social. Tem a Fundação Ayrton Senna. A Fundação Ayrton Senna é um exemplo, foi feito com o patrimônio, parte do patrimônio da herança dele, foi feita uma fundação para colaborar com as crianças carentes. Esse é o objetivo de se ter uma fundação. Ela pode ser vinculada à iniciativa privada ou ao poder público. Na verdade, ela deveria ser para a iniciativa privada. É uma deturpação você criar fundação na iniciativa privada. E a autarquia? A autarquia não é muito parecida com fundação? Não, a autarquia é mais parecida com secretaria. Mais parecido com secretaria. Isso, a autarquia é a obrigação do município, tanto quanto a secretaria. Só que quando você entende que ela precisa ter uma administração diferenciada, é como se pegasse uma secretaria e desse vida própria para ela. Mas a autarquia é para a atividade própria da administração, do serviço público. Só que ela vai ter autonomia administrativa. Vai ter autonomia administrativa. Por exemplo, aqui, autonomia de trânsito. O trânsito é obrigação do município de Ponta Grossa. Cuidar do trânsito. Poderia fazer isso através de uma secretaria ou através de uma autarquia. Quiseram fazer através da autarquia. Pela autarquia, para ser descentralizado, ele vai ter licitação própria, vai fazer concurso próprio, essa coisa toda. Mas todas as regras são as mesmas. As mesmas, né? E companhia de economia mista? Companhia de economia mista é uma intervenção do município no domínio econômico. O que é? O município que tem atividade de administrar, de arrecadar imposto, de fazer o serviço básico, ele pode intervir na economia. É um papel que não é dele também, tá certo? Não é papel do município, por exemplo, vender casa. Vender casa, que a Prolar faz isso. A Prolar faz isso. É papel do município você pegar e criar políticas de habitação, mas não construir casa, construir rua, como a CPS faz. Esta não é atribuição, não é obrigação do município. Mas o município pode criar essa empresa de economia mista para intervir na economia, geralmente quando não tem empresas privadas que queiram fazer isso. E daí fica sócio disso. Aí fica sócio, junto o governo é uma parte e a sociedade é outra parte. E no caso da autarquia, teoricamente é para ser independente, mas na prática muitas vezes ela acaba sendo dependente, né, do poder executivo da prefeitura. Ela sempre vai ser dependente da lei, evidentemente, e também na estruturação que ela tem, a autarquia deve seguir, sempre estar vinculada a alguma secretaria ou ao prefeito. Nós temos aqui o caso da autarquia de trânsito, né? Alguns concursos são feitos pela prefeitura e remanejamentos de servidores para a autarquia. Não é realizado um concurso próprio pela autarquia. Então, nesse caso, ela perdeu esse objetivo, né? Seu sentido era você pegar e criar facilidade de administração, aí você acaba complicando mais. Medicina do trabalho, por exemplo, a autarquia não tem uma medicina do trabalho própria, ela fica dependendo da medicina do trabalho da prefeitura. Ela deveria ter autonomia 100%. É que não é também, não vou dizer que seja o caso aqui, mas às vezes, em alguns lugares, criam autarquia, na verdade, para criar cargo, né? E entregar para o grupo político A, B, para os amigos. Porque você, por exemplo, lá você tem o setor de recursos humanos, por exemplo, da prefeitura. Já está cheio de cargo de comissão. Aí tem mais gente que quer, você tem que acomodar mais gente. Então eu vou criar uma autarquia e vou criar a mesma estrutura que tem na prefeitura, cria uma autarquia. Em vez de fazer um departamento da prefeitura. Em vez de fazer um departamento da prefeitura, se cria lá. Aí é mais um diretor, mais um presidente, mais um presidente, mais um monte de gente. Né? Para isso serve também. Aqui mesmo em Ponta Grossa, quando em um outro governo, foi criado o Instituto de Saúde. Em menos de 20 dias, em torno de 20 dias, o governo municipal criou um instituto para cuidar da saúde. Então, realmente não tinha um diagnóstico ainda da saúde, mas já foi criado o instituto para poder, de repente, acomodar alguns cargos comissionados em correligionários. O instituto voltou, né? E o Instituto foi incorporado de novo na estrutura da Secretaria de Saúde. Só para nós fechar esse assunto aqui, para os nossos servidores e ouvintes da cidade que estão acompanhando o tamanho da prefeitura, né? Ela tem 28 órgãos. 28 órgãos, né? Como o Adriano falou, 5 fundação, 4 autarquia, 2 companhias de economia mista e 17 secretaria. Ela possui 323 cargos em comissão.
323 cargos em comissão, dos quais 267 estão ocupados. Os demais estão desocupados, numa prova clara e inequívoca de que não precisava criar 323. A lei foi criada em fevereiro, nós estamos em janeiro de 2014 e tem 60 e tantos cargos que não foram preenchidos. Prova de que não precisava. Então, realmente, se houvesse a necessidade para questão de gerenciamento e tudo mais, já teria sido, na sequência, todos preenchidos e estariam realmente trabalhando em prol aí da população. E o último número aqui para passar para os ouvintes, a despesa que o município tem. Se tivesse ocupado todos os 323, quanto custa para o município? 1.454.000. Está gastando hoje 1.187.000 com os cargos em comissão. Isso Por 267 cargos. Em quanto tempo? Isso é ao mês. Há um mês, isso é importante. Despesa mensal. Ou seja, mais de 12 milhões de reais, 13 milhões ao ano. Ao ano, com cargos em comissão. O número é significativo. O governo se defende, dizendo que, comparando com outras cidades, o município de Ponta Grossa tem poucos cargos. O que você tem que tratar e debater é o seguinte: é a utilidade dos cargos aqui na cidade de Ponta Grossa. Senão você vai acabar importando besteira, né? É claro, porque tem cidade que tem menos também. Tem menos, tem cidade que tem menos cargos, né? Então, esse material vai estar à disposição dos servidores que quiserem, podem acessar o site do Sindicato dos Servidores ou entrar em contato conosco, já tem um jornal pronto que está sendo entregue para a categoria. Segunda-feira, todos esses números estão aqui. Tem diversas tabelas aqui, mostra o número de cargos existentes, o número de cargos ocupados, quanto custa cada cargo, os remanejamentos que ocorreram, foram 68 remanejamentos que ocorreram ao longo desse período. Aqui a descrição de todos os cargos que mudaram, né, de onde saiu, para onde foi, o que aconteceu. Tem cargo interessante. Aliás, algumas curiosidades, eu participei desse trabalho aqui, ajudei a fazer esse trabalho aqui, e tem algumas coisas que aconteceram. O cargo estava no gabinete do prefeito, e chamava-se Assessor de Assuntos Comunitários, nível 14, R$ 1.300 em valores redondos. Esse cargo muda de nome para Assessor de Gabinete CC14, mesmo valor. Em seguida, ele muda de nome de novo, voltando para Assessor Comunitário, para Assessor de Assuntos Comunitários, só que com nível 16. Exatamente. Por decreto? Por decreto. Ele era 14, daí ele muda de nome. Assessor de Assuntos Comunitários passa a ser assessor de gabinete. Aí em seguida tem um outro decreto que muda de novo. Volta a ser assessor comunitário, só que com nível diferente. Isso aconteceu. Nós temos o caso lá, foi no gabinete do prefeito esta ocorrência aqui. Mais gente participando aqui, o senhor Erasmo da unidade Lubomir, a Denise Sukoski da Dilson Baggio, a Adriane Dovale da unidade Roberto de Jesus Portela e a Joselba Ramos, unidade Parteira Caetano, também acompanhando o nosso programa, participando. Joselba é a CS lá da Parteira Caetano. Tem aqui também a dona Noeli Micusca lá da Vila Isabel. E o Jair Gonçalves, que é da Guarda Municipal. 11 horas e 40 minutos. Olha, mecânico receberá insalubridade por manuseio de óleo e graxa. O manuseio de produtos com hidrocarboneto em sua fórmula, como óleo mineral e graxas, gera o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, por ser substância considerada insalubre pelo Ministério do Trabalho. Com base nesse entendimento, o adicional foi deferido ao mecânico que lidava com esses produtos sem os equipamentos de proteção necessários ao trabalho. O mecânico foi à justiça após ser dispensado sem justa causa, em janeiro de 2010. Alegou em juízos que sempre trabalhou exposto aos agentes agressivos à saúde, em contato direto com graxas, solventes e desengraxantes, que causam ulcerações na pele e irritações nos olhos. Disse ainda que atuava em local de grande ruído, sem proteção adequada. Por essas razões, pleiteou o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo. A empregadora, Metagal Indústria e Comércio Limitada, afirmou na contestação que o mecânico nunca trabalhou em ambiente insalubre e que a perícia realizada no local constatou que os níveis de ruído estavam abaixo dos limites de tolerância. A Vara do Trabalho de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, levou em consideração perícia que atestou que o empregado manuseava óleo mineral, graxa, sem qualquer equipamento de proteção, e acolheu parcialmente a ação para definir o pagamento adicional no grau máximo de 40% em todo o período trabalhado. A empresa recorreu da decisão, mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou o seguimento ao recurso por entender que era necessário o uso de luvas impermeáveis
ou do crime de proteção. A empresa novamente recorreu, mas a 8ª turma do TST negou provimento ao agravo do instrumento. Em seu voto, o ministro Márcio Rico Vitral Amaro sustentou que a súmula 289 prevê que o simples fornecimento do equipamento de proteção individual pelo empregador não o exime de pagar o adicional, cabendo tomar as medidas necessárias para a diminuição ou eliminação da nocividade. A decisão foi unânime. No caso de mecânico, isso é corriqueiro no judiciário, né, Adriano? É bastante. Agora, o que mais destaca aqui nessa decisão é o seguinte: primeiro, que não fornecia EPI. Agora, não basta o empregador fornecer o EPI simplesmente. O empregador tem que diminuir os riscos que a atividade faz. Nós estávamos entrevistando agora poucos companheiros do CIEMAT, por exemplo. Não basta entregar para o trabalhador da limpeza bota, luva, etc. Tem que fazer o quê? Tem que fazer treinamento para ele, tem que fazer proteção, tem que fazer o caminhão estar bastante iluminado para que acabe o risco. E aqui também, com quem trabalha com serviço insalubre, o empregador não entrega a luva e acabou o meu problema. Não, o empregador tem que tomar cuidado em limpar o ambiente de trabalho, em colocar luz suficiente, em colocar equipamento de segurança coletivo, tá certo? Não simplesmente entregar. E aqui, então, nem era o caso que nem entregar, nem entregar. Então, nem todos os casos que é fornecido o IPI elimina o pagamento do adicional da insalubridade. E mesmo assim tem que fornecer, às vezes tem que pagar mesmo fornecendo e tem que tomar outras medidas, né? Às vezes é meio forte que a gente fala, mas infelizmente tem algumas poucas, espero que sejam poucas pessoas, que tratam o trabalhador como se fosse um animalzinho às vezes, né? Você dá o suficiente para ele viver, aquele mínimo necessário, e não cuida do ambiente de trabalho. Não dá limpeza, não dá luminosidade, não dá atenção, não dá cuidado. Então não basta pagar o adicional, não basta entregar os equipamentos de proteção. Você tem que proporcionar um ambiente de trabalho saudável. E existem alguns ambientes que são o risco é maior. Por exemplo, eu trabalhei no matadouro municipal, em 95 ou 98. Era fornecido todos os EPIs, mesmo assim a insalubridade era paga em grau máximo, porque realmente o ambiente era extremamente insalubre. E você também tem que ter cuidado de limpar o ambiente, né? Não é porque é natural, porque é matadouro, é insalubre, mas tem que tomar cuidado em pintar as paredes, manter o chão limpo. O chão limpo, que vai continuar o risco de queda era sempre exatamente grande. Vai continuar insalubre, mas tem que tomar esses cuidados. Olha, uma pergunta aqui de ouvintes que participam do nosso programa. É uma professora, mas isso aqui vale para qualquer trabalhador, tanto do serviço público como iniciativa privada. Ela estava em auxílio-doença. E ela teve alta agora no final do mês de dezembro. No mês de dezembro ela teve alta. Ela tem direito a entrar em férias junto com os demais profissionais da educação? A princípio, o auxílio-doença não tira o direito às férias. Só um detalhezinho que é bom aqui lembrar. Se a pessoa, no período aquisitivo, o que é o período aquisitivo? Entre uma data e outra de aniversário dela. Se ela fica mais de 6 meses afastada, recebendo o benefício do INSS, quando ela volta é como se ela tivesse entrado novo no serviço. Mas se for menos de 6 meses... Mas se for menos, não tem problema nenhum. Então, nesse caso aqui, ela pode ser incluída na relação de férias junto com os demais professores. Pode, a não ser que ela ficou mais de 6 meses. 6 meses. Aí ela começa um novo período aquisitivo. Lógico, ela é professora, no caso. Ela não vai trabalhar, porque não tem aluno para dar aula, né? Mas não vai estar de férias. Adriano, nós atendemos alguns casos igual a esse no sindicato essa semana. Então, a professora estava em auxílio-doença, retornou do auxílio, teve a alta, no final de dezembro. Então, o município falou que logo em seguida ela entraria em férias. O que ocorreu? O município não conseguiu, em tempo hábil, efetuar o pagamento das férias na folha avulsa. Aí, como que fica a situação dela? Ela não recebeu as férias, ela poderá entrar em férias da mesma forma? Ela poderá, mas vai ter que receber isso, né? Se não receber? Se não receber, vai ter que procurar o judiciário, né? Ele não caracteriza férias. Pois olha, a maior parte das decisões dizem o seguinte: o que os tribunais têm dito? Que você pagar atrasado o terço de férias não descaracteriza as férias. Não descaracteriza? Não. Então A gente defende diferente disso, inclusive, né? Nós defendemos diferente disso. Só que o posicionamento é que é férias do mesmo jeito. Ah, ok. O que você pode tentar pedir daí é outras consequências que teve do pagamento atrasado, né? Ok. São 11 horas e 46 minutos. Daqui um pouquinho o sorteio do nosso programa aqui. Vai ter hoje um kit do sindicato e vai ter o sorteio de almoço também?
Isso, a gente vai fazer o sorteio de um kit lá do sindicato, uma bolsa térmica, agenda e as garrafinhas d'água, e também o almoço lá na churrascaria Lugano pro ouvinte e mais um acompanhante. Ok. E só lembrando que a gente vai encerrar às 11h45 aí o registro de audiência para o sorteio, e logo em seguida vai fazer o sorteio entrando em contato ao vivo com os ganhadores. Ok. Então, também tem está que participando do programa aqui a Marlene Terezinha Malinsky, que é da 31 de Março, a Karine Baranoski, que é da Parteira Caetano, e também aqui a Anne Karine Oliveira, da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos também a Neuza Gaioski, que é professora aposentada, mora lá no Santa Lúcia. 11h47, olha, usina e transportadora são condenadas por morte de empregado no trajeto para o trabalho. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Protema, Prestação de Serviços de Transporte Morro Agudo Limitada, e a usina Mandu a indenizar em R$200 mil os herdeiros de um motorista de transporte de cana-de-açúcar, morto em acidente automobilístico no trajeto para o trabalho. A decisão reformou o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, que afastara a culpa das empregadoras pelo acidente. Os herdeiros na reclamação trabalhista afirmaram que o trabalhador faleceu quando era transportado numa Kombi da empresa, da cidade de Morro Agudo até Guairá, onde pegaria o caminhão para fazer o transporte da cana. A Kombi foi atingida pela roda desprendida de um caminhão que trafegava no sentido contrário e capotou. Ao julgar o recurso dos herdeiros da UTSCT, o relator ministro Cláudio Brandão decidiu pelo restabelecimento da sentença da Vara do Trabalho Itinerante de Morro Agudo em São Paulo, ao aplicar, no caso, a responsabilidade objetiva das empresas pela morte do motorista. O ministro lembrou que o empregado, no momento do acidente, não era um simples passageiro. Ele estava no local porque cumpria ordens do seu empregador, e a própria execução do trabalho evidenciou a sua responsabilidade objetiva, na forma do artigo 932 do Código Civil. Diante disso, entendeu que o trabalhador contratado pela Protema para prestar serviços à usina Mandu foi vítima de acidente de trabalho e morreu quando era transportado por veículo fornecido pela própria empresa. O ministro afirmou que, mesmo na condição de passageiro, a empresa já deveria ser responsabilizada, pois o contrato de transporte, acessório ao contrato de trabalho, tem como característica fundamental a existência de uma cláusula de incolumidade decorrente da obrigação de resultado, em que o transportador se obriga pelo bom êxito do transporte. Que dramático isso aqui, né? O trabalhador acabou perdendo a vida, então os herdeiros brigando por uma questão de direito, mas não há dúvidas, né, Adriano? Se é no deslocamento para o trabalho, essa responsabilidade é indiscutível que é do patrão. O deslocamento pelo trabalho em veículo fornecido pelo empregador, né? Se fosse em outro veículo, não. Se fosse num outro veículo, digamos veículo que próprio. O veículo próprio, você está indo com o teu veículo até o local de trabalho. Se acidenta, é acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Para fins previdenciários, acidente de trabalho, o empregador tem que continuar pagando fundo de garantia e tudo, mas não é culpa da empresa. E a empresa não é responsabilizada. Como é veículo da empresa, a empresa é responsável, mesmo que não tenha culpa nenhuma. Porque aqui o que é uma distinção importante, né? Por causa daqueles acidentes de trajeto. Exatamente, né? Acidente de trajeto. Qual que é a regra geral? É obrigado a pagar o dano quem teve culpa. É a regra geral. Exceção a isso é quando tem a tal da responsabilidade objetiva. Ou seja, se eu ganho dinheiro com um tipo de contrato, eu sou responsável pelo acontecimento, mesmo que eu não tenha culpa. Né? Por exemplo, a empresa aérea, cai um avião. Não foi culpa da empresa. Ela é responsável porque ela ganhava dinheiro com aquilo. Aqui, transportava o passageiro. Era obrigação dela tomar cuidado. É responsável para pagar, mesmo sem culpa. Antes de fazer o sorteio, estamos às 11h50, daqui um pouquinho vamos ver. Todo mundo que participou do programa aqui pelo Facebook, pelo telefone, pela mensagem, todo mundo está com o nome aqui. São muitas participações, nós não conseguimos ler o nome de todo mundo. É muita gente participando. Mas daqui um pouquinho o sorteio para ver quem vai ganhar o kit e ver quem que vai ganhar o almoço. Antes disso, uma pergunta aqui, Adriano, de um ouvinte nosso. Eu sou agente de endemias. E no teste seletivo que eu fiz, previa a contratação para trabalhar em unidade de saúde próxima da residência dos candidatos. No entanto, eu fui designada para trabalhar nas zoonoses, no centro. Eu tenho direito a vale transporte? Tem, tranquilo. Ele precisa se deslocar da sua casa até o local onde ele inicia a atividade dele. Então ele tem direito, sim.
E esse é o princípio da lei do Vale Transporte. A lei, até a lei 7.418, né? Se você precisar de Vale Transporte para se deslocar até o local do trabalho, no caso o agente indeniza, ele anda pela rua. Então, aonde que é o local do trabalho dele? Aonde tem que bater o ponto lá, né? Então, da casa dele até esse local, precisa de transporte público, ele tem direito ao Vale Transporte. Independe de ser contrato, porque o último modelo de contrato. Aliás, a lei do Vale Transporte não faz distinção. Não, é para empregados. Para empregados. Não independe da modalidade de contrato. Qualquer tipo se é temporário, indeterminado, efetivo. Qualquer tipo de empregado. Todos eles são iguais. Todos eles têm direito ao Vale Transporte. Ok. Inclusive, nós já temos algumas decisões parecidas até a respeito disso. Assuntos mais ou menos que alguns empregadores, por causa do tipo do contrato, imaginam que não está dentro daquilo, mas tem direito sim. Nesse caso, a servidora, a gente indeniza, ela fez a solicitação do Vale Transporte e até agora não foi concedido para ela, justamente por causa da questão do teste seletivo. Então o município, o Recursos Humanos está alegando que tem dúvidas sobre a concessão desse Vale Transporte. Está errado, não tem dúvida nenhuma, né? Não, aí não é como ter dúvida. Aliás, o município às vezes cria problema, cria obstáculo. 11h52, vamos sortear os dois servidores, os dois ouvintes. Não é só servidor, ouvinte que acompanha o Canhão no Ar pode participar do programa e vai ter acesso aos brindes. O primeiro é um kit. Isso, é o kit. Então a gente vai sortear. Então os servidores que participaram, os ouvintes que participaram aqui pelo telefone da Rádio Santana, ou pela mensagem, ou pelo Facebook. Aqueles que estão acompanhando através da internet ou do Facebook, assim que foi sorteado, se for um desses que estão na internet, eles devem entrar em contato ali através do bate-papo. A Amanda está ali verificando os servidores que estão online. Imediatamente ele entra em contato e dá o seu telefone para a gente entrar ao vivo para conversar com o servidor. Então vamos primeiramente para o kit. É uma bolsa térmica, uma agenda e uma garrafinha de água térmica, uma agenda, do sindicato dos servidores. Canetas. O primeiro, atenção, o primeiro sorteado é Carlos César Smidler. Carlos. Esse é o Carlos, Parque de Máquinas. Isso. Secretaria de Obras. Carlos César Smidler ganhou o kit do sindicato. Nosso amigo flamenguista hoje está meio triste, mas flamenguista roxo. Vamos para o próximo, 11h53. Agora vamos para o almoço, para o ouvinte e um acompanhante. Almoço. Adriano vai tirar aqui quem vai ganhar o almoço. Na churrascaria Lugano. Para duas pessoas. Para duas pessoas. Duas pessoas, ok. É para o próximo domingo, né? O próximo domingo. Não para esse, é para o próximo domingo. O almoço na churrascaria Lugano. Quem ganhou? Vamos lá. Leia, Roberto, por favor. A Karine Baranowski. Ela é a CS da parteira Caetana. Que legal. Karine Baranowski. A Karine Baranowski e o Carlos César Smidler são os dois sorteados do programa. A Karine já tinha participado no sábado passado e hoje foi contemplado. Então, só avisando a Karine para entrar ali no bate-papo com a Amanda, já passa o telefone para a gente entrar em contato com ela. E ela deverá retirar aí o vale que dá direito ao almoço até terça-feira lá no sindicato. Terça-feira é o prazo. Terça-feira é o prazo para ela retirar. Se não tirar, tem outras pessoas na fila que também estão esperando para poder aproveitar o almoço na churrascaria. E além do que, a gente está aguardando o contato dela. Se a Karine não estiver ouvindo, vamos sortear um outro ouvinte. Atenção, projeto cria fundo para compensar exoneração sem justa causa de servidor comissionado. Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição 281 de 2013 do deputado Júlio Campos do DEM do Mato Grosso, que cria um fundo específico para compensar a exoneração sem justa causa de ocupantes em cargo em comissão da administração pública. O fundo, criado nos moldes de fundo de garantia por tempo de serviço, que beneficia trabalhadores contratados pelo regime da CLT, será composto por depósitos mensais de 8,33% efetuados em conta vinculada, de modo simultâneo ao pagamento creditado ao servidor. Segundo o autor, a medida corrige uma distorção. A maior parte de mão de obra empregada pelas casas legislativas não possui vínculo de efetividade com a administração pública, mas é submetida ao regime de direitos e obrigações próprios dos ocupantes de cargos efetivos. Campos afirma que, no caso dos comissionados, não cabe estabelecer multa em dispensa sem justa causa, uma vez que seria incompatível com o princípio da livre exoneração. Mas a desvantagem seria compensada pelo estabelecimento de percentual de depósitos compulsórios, que na prática equivale a uma remuneração mensal completa a cada ano de serviço prestado, explica. A PEC 281 também altera a Constituição para estender algumas garantias estabelecidas para os trabalhadores em geral, as relações jurídicas entre os servidores e o Estado. Entre os direitos que seriam estendidos, não só aos ocupantes de cargos efetivos, mas aos servidores públicos em geral, estão irredutibilidade do salário, jornada de 6 horas, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade,
proteção em face de automação e seguro contra acidentes de trabalho. A admissibilidade da PEC será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se aprovada, ainda precisa ser avaliada por uma comissão especial e pelo plenário. Essa história do cargo de comissão não ter fundo de garantia, aqui em Ponta Grossa começou há 2 anos atrás. Por causa de... Aqui em Ponta Grossa começou por entender que é um vínculo administrativo, né? Que não tem... Faz uns 2 anos mais ou menos. Mas há a possibilidade de ganhar isso no judiciário. Existem várias decisões que mandam pagar por ser seletista, né? Mas aqui a proposta do deputado é para o cargo de comissão que não é seletista. Ok. Então isso é importante, o projeto está começando a tramitar. 11h57, tem mais perguntas aqui, muita gente curiosa aqui em algumas questões que envolvem os trabalhadores. Sou telefonista, tenho 24 anos de contribuição. Nesse período fiquei em auxílio-doença por 4 anos. Eu tenho direito à aposentadoria especial? Embora essa questão previdenciária, nós temos lá a assessoria própria do sindicato, que é o Dr. João Manuel Grote, é interessante pensar o seguinte: a aposentadoria especial, como regra geral, não conta o período de afastamento. Porém, se o afastamento se deu em virtude do serviço, aí conta. Então, se for uma espécie de acidente? Exatamente. Daí a jurisprudência é tranquila que conta. Se for auxílio-doença normal, daí não. Eu já vi, eu fiz até uma pesquisa. Daí vai fazer o quê? Vai fazer um período de conversão? O período que ela trabalhou normal não, especial? Não, ela vai ter que trabalhar os outros 4 para fazer especial. Ok. Ou vai trabalhar até o período integral. Mas tem decisões, Levanir, ao contrário disso, sabe? Eu vi decisões recentes. É interessante esse tipo de assunto aqui, procurar o sindicato para ver o caso concreto dela. Se for realmente decorrência do serviço dela, é tranquilo. Agora, se não for, aí já complica um pouco. Ok. Outra pergunta: que sofri um acidente de trabalho e a empresa se negou a fazer a CAT. Como é que eu devo proceder? Em primeiro lugar, procure o sindicato pode fazer a CAT. O próprio trabalhador pode fazer a CAT e o sindicato pode fazer a CAT. Agora, o mais importante nesse caso é o seguinte: se esse trabalhador se afastar por mais de 15 dias, a diferença entre o afastamento por acidente de trabalho e por auxílio-doença. Eventualmente, ele pode ter que entrar com uma ação no judiciário trabalhista para pedir alguma indenização e até do INSS. Então, procure o sindicato para fazer a CAT, mesmo fora de época. Ok. E se o sindicato não quiser, pode também entrar com uma ação. Pode entrar com uma ação. E o trabalhador pode fazer direto também? Pois é, como eu falei, até o próprio trabalhador pode fazer. Mas é interessante procurar o sindicato, que ele vai ter já preparado para isso. Vai estar preparado para isso. Ok. Então são 11h59, estamos encerrando o nosso programa, Roberto. Aqui a Karine acabou de entrar aqui online. Ok. Só para confirmar o prêmio. Okay. Então a Karine Baranossa está no Face, está confirmada a audiência dela aqui. Uma última pergunta aqui: eu sou professor, estava em auxílio-doença, retornei no início de janeiro, a prefeitura me informou que entraria em férias e que contaria a partir do pagamento que sairia na folha avulsa, que o Roberto já contou isso, né? Então já foi confirmado. É a mesma pergunta. Ok. Então, se a prefeitura não pagou, nós entendemos que não é férias, é licença remunerada. Exatamente. Vai ficar de folga até quando a prefeitura pagar, quando pagar começa a contar os dias de férias. Exatamente. Então é interessante isso. Aliás, como a gente disse agora há pouco, às vezes complicam coisas simples na prefeitura, né? Encerramos nosso programa, Roberto? Encerramos o programa O Canhão no Ar de hoje. Sábado que vem estaremos novamente aqui a partir das 11 horas, das 11 ao meio-dia. Um bom final de semana a todos os ouvintes e um abraço a todos. Um abraço a todos, um abraço especial para minha mãe, para o seu Antônio, que estão ouvindo o programa, e um abraço muito carinhoso para um ouvinte nossa, minha comadre Bernadette, lá em Ipiranga, que está acolhendo a minha esposa e minhas filhas, e daqui a pouco eu também vou lá vou filar boia lá também. Ok, um abraço a todos os nossos ouvintes. Amanhã tem Operário Ferroviário Esporte Clube, né? Começa o Campeonato Paranaense. Vamos estar lá acompanhando o Alvinegro da Vila. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Na semana que vem retornamos. Aqueles que tiverem perguntas, curiosidades, pode mandar para o sindicato. Essas perguntas todas que nós temos aqui são perguntas feitas pelos nossos ouvintes durante o programa e outras perguntas que são enviadas para o sindicato durante a semana, nós vamos estar abordando aqui. Se você tiver algum assunto que você acha que é interessante o sindicato abordar aqui, pode entrar em contato com a entidade no 3028-0198, nós vamos estar incluindo no programa para comentar, para abordar aqui e contribuir para os esclarecimentos necessários para a nossa categoria e para todos os trabalhadores da cidade de Ponta Grossa. Ótimo final de semana, Deus abençoe a todos e até a próxima. A Rádio Santana apresentou Sindicato Notícias.
Um programa a serviço do trabalhador. Identificação. Você sintoniza